A Justiça Militar da União faz parte do Poder Judiciário e tem sua organização e competência previstas na Constituição Federal. Ela é responsável por julgar os crimes militares cometidos por integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, ou por civis que atentem contra a administração militar federal. Já a Justiça Militar dos Estados, de forma diferente da Justiça Militar da União, não julga civis em nenhuma hipótese, mas apenas os militares dos estados, melhor dizendo, os integrantes das polícias militares. Como é o julgamento e quais são suas instâncias, punições e penas, são indagações que serão respondidas nessa edição do Mérito da Questão pelo convidado, o juiz da Vara da Justiça Militar Estadual, Alexandre Antunes da Silva. Magistrado, qual a necessidade da Justiça Militar? A Justiça Militar, ela foi a primeira justiça a ingressar no Brasil. Quando Dom João veio de Portugal com as suas tropas, ele criou a Justiça Militar justamente em razão da hierarquia e da disciplina que as tropas precisavam, para bem desempenhar a função de ocupar um novo território. Então é a primeira justiça brasileira. E desde sempre ela existiu. Por quê? Sempre precisou, em relação às Forças Armadas, ao poder de força do Estado, que tivesse uma legislação própria para julgar os policiais militares, os militares, todos, de uma maneira que fosse julgado pelos seus pares, por aqueles que conheciam a atividade. Então, a Justiça Militar, desde sempre, ela esteve na nossa Constituição. E a importância dela é a manutenção dos princípios basilares da hierarquia e da disciplina, que precisam para que o Estado, o braço forte, o braço armado, o braço da força do Estado, ele precisa ser disciplinado e ele precisa ter hierarquia para bem servir ao titular do poder, que é o povo. E ela deve, aí, nesse processo, passar, por um processo de evolução, na verdade. E sendo assim, quando foi criada a Justiça Militar Estadual? A Justiça Militar Estadual, ela veio com a divisão do Estado. Assim, juntamente com a criação do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, quando foi feita a Constituição nossa, foi feita na Constituição do Estado a Justiça Militar dentro do Poder Judiciário. Então, a Justiça Militar é um órgão do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul desde o seu nascedouro. Ocorre assim para todos os estados da federação? Para todos os estados da federação. A Justiça Militar, ela se divide em duas partes. Ela tem a Justiça Militar da União, que é a Justiça Federal, que é encarregada de julgar Exército, Marinha e Aeronáutica. E a Justiça Militar dos Estados, que fica com a competência para julgar os corpos de bombeiros militares e as polícias militares. E qual a composição? A Justiça Militar, ela tem uma composição bem eclética, porque a Justiça Militar, ela julga ações cíveis, ações criminais, e ela também julga com o colegiado e monocraticamente pelo juiz de direito. Os colegiados da Justiça Militar são de dois tipos. Os conselhos permanentes de justiça, que é sorteado a cada 6 meses, onde o juiz de direito ele sorteia mais 4 juízes militares, entre oficiais a partir de capitão. E esses oficiais eles vão julgar as praças, em todos os crimes que elas cometerem durante esses 6 meses, podendo ser renovado por mais 6. E nós temos também os conselhos especiais. Os conselhos especiais eles são montados de acordo com a patente do réu. Por exemplo, se o réu for capitão, só pode julgá-lo a partir de major. Se for major, só a partir de tenente-coronel. Se for tenente-coronel, só a partir de coronel. Então, para os conselhos especiais em relação aos oficiais, em cada processo é feito um sorteio. Eu acho que o senhor pôde abranger aí quais são os órgãos da Justiça Militar Estadual? Sim, os conselhos de justiça, como é a nomenclatura. Só que também houve uma emenda 45 na Constituição que determinou o seguinte: quando o crime do policial militar ou do bombeiro militar for praticado contra um civil, quem julga é apenas o juiz de direito, monocraticamente. Então nós temos julgamentos monocráticos pelo juiz de direito, pelo juiz togado, e temos os julgamentos em colegiado também aí com os juízes militares.
Especificamente os conselhos, quais as funções ou qual a função? A função do conselho é a função de juiz. Quando eles estão lotados, eles são sorteados para compor os conselhos, ele assume a condição de juiz de direito, né? Juiz de direito militar. Ele com todas as prerrogativas, com todos os ônus e bônus do Poder Judiciário, com todas as garantias. Ele é um juiz naquela causa. E quais as instâncias superiores, né, aí nesse caso? Então, no Brasil, nós temos a seguinte composição. Em nível federal, né, a Justiça Militar Federal, ela tem o órgão superior dela, o órgão revisor, é o Superior Tribunal Militar. Tá? Nas justiças estaduais, nós temos duas formações. Nós temos a nossa formação aqui, como do Estado do Mato Grosso do Sul, que o segundo grau de jurisdição é feito pelo próprio Tribunal de Justiça. Né? Então, julgados os processos na Auditoria Militar Estadual, o recurso é para o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Agora, nós temos 3 estados da federação que têm número de homens acima de 20 mil, que é São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que eles têm os tribunais militares. Né? São esses 3 estados, quem julga são os tribunais militares de segundo grau. Por alguma questão específica? A Constituição permite que todo estado que tem efetivo acima de 20 mil homens, ele pode constituir o seu tribunal de segundo grau militar. No Mato Grosso do Sul nós temos em torno de 10 mil homens, então não podemos ter tribunal. Quem julga é o Tribunal de Justiça. E há Ministério Público Militar? Sim, o Ministério Público Militar. Quando nós tivemos a divisão, ainda era um concurso específico para juiz de direito auditor militar. Então, nós tivemos aqui no Mato Grosso do Sul um concurso que passou a desembargadora Marilza. Ela foi a primeira juíza auditora militar, a primeira e única. Porque depois que a reforma da emenda 45, também acabou a figura do juiz auditor militar. A função da vara da auditoria militar passou a ser ocupada por um juiz de direito de carreira, como o meu caso, que fiz concurso, passei pelo interior, né, e ocupo a vara da Justiça Militar Estadual. O Ministério Público sofreu o mesmo processo também. Eles acabaram com o concurso específico e quem ocupa o Ministério Público junto à Auditoria Militar é um promotor também de carreira. No próximo bloco, o juiz Alexandre Antunes da Silva esclarece quais são os crimes e como é o julgamento na Justiça Militar Estadual. O mérito da questão volta já. A atual administração estabeleceu como seus pilares guias a valorização da magistratura e dos servidores, a plena satisfação do jurisdicionado e dos advogados e melhorias na sua estrutura física, instalações e obras. Desde então, a implantação do Gabinete de Integração tem colocado em prática esses destacados pilares. Assim, o Judiciário de Mato Grosso do Sul não para, está em ação e presente em todos os cantos do Estado para quem precisa do trabalho da Corte. E agora apresenta o resultado alcançado nessa primeira etapa e o que já está acertado para as realizações futuras com a efetivação dos contratos de gestão. Os contratos de gestão são instrumentos meios que contêm toda a programação que será realizada durante o biênio dessa administração, especificando as metas a serem alcançadas e também fixando cronogramas de avaliação se essas metas estão sendo atingidas ou se elas estão um pouco aquém daquilo que deveria ser alcançado ao longo do que está previsto. Nesses primeiros meses, estamos verificando que isto foi uma ideia bastante acertada, na medida que nós conseguimos fazer com que todos os setores do Tribunal de Justiça, os nossos colaboradores, os servidores, as secretarias se engajassem no sentido de participar, não só na elaboração, na discussão dessas metas, mas também já na execução desse trabalho. Tem sido possível, através deles,
realizar algo concreto. E esta atividade concreta nós denominamos de gabinetes de integração. E esses gabinetes de integração já estão rendendo seus frutos, tanto que nas várias cidades, nas várias comarcas do interior que nós já fomos, que a administração já esteve presente, várias obras e serviços foram disponibilizados à população, ao jurisdicionado, aos próprios servidores das comarcas e, evidentemente, aos magistrados. Nessas oportunidades, a administração do tribunal tem entregue, por exemplo, as estações de energia fotovoltaica e também gabinetes de computadores montados, completos, para que as comarcas possam fazer a substituição daqueles equipamentos que já estão, que são antigos e que precisam ser renovados para que os servidores possam agilizar e dar uma demonstração de que é possível transformar a justiça em algo mais célere do que já é, em regra, a justiça em Mato Grosso do Sul. O nosso Tribunal de Justiça é tido como um Tribunal de Justiça, entre os Tribunais de Justiça do Brasil, como aquele que presta uma jurisdição bastante efetiva e também com muita celeridade. É nesses momentos também que nós podemos aferir presencialmente com a ida do presidente, do vice-presidente, do corregedor-geral e também de vários desembargadores, podemos aferir as necessidades daquela comarca. É ali que a gente obtém o feedback daquilo que nós precisamos melhorar, ouvindo a comunidade, ouvindo os operadores do direito, ouvindo os próprios magistrados, e aí trazer para o gabinete principal, o gabinete central, que é aqui no tribunal, os problemas que nós precisamos resolver de imediato. Isso tem sido importante e tem recebido uma grande aceitação por parte daqueles que são visitados. Pretendemos estender esses serviços e essas ações a todas as comarcas do estado, nesse biênio, fazendo com isso que o judiciário sul-mato-grossense realmente se torne algo inovador, porque não é comum se encontrar um judiciário que vai ao encontro da população, que vai ao encontro do jurisdicionado, que vai lá na base se relacionar, buscar informações, além, evidentemente, de levar os serviços à prestação daquilo que é a sua obrigação. Esses compromissos assumidos já estão em andamento para que todo sul-mato-grossense seja alcançado pela justiça. E, claro, por uma justiça eficiente. Biênio 2023-2024, uma gestão de integração para realizar mais. Estamos de volta e no mérito da questão de hoje está a Justiça Militar Estadual. Esclarecendo o assunto, segue comigo o juiz da Vara da Justiça Militar Estadual, Alexandre Antunes da Silva. Magistrado, e como podem ser feitas denúncias? Olha, as denúncias em relação às infrações militares, elas têm o mesmo segmento dos demais órgãos. Tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiro Militar, ele tem as corregedorias, né? Então, as denúncias podem ser encaminhadas pelas corregedorias, através das corregedorias, ou através do próprio Ministério Público Militar. Isso é estimulado, é divulgado? Olha, não existe uma campanha de divulgação, porque o nosso Estado também, a imprensa é bem atuante, né? A imprensa nossa é muito boa, desde a divisão do Estado, né? Sempre tivemos bons órgãos de comunicação, e toda vez que nós temos algum incidente envolvendo policiais militares ou bombeiros militares, a imprensa rapidamente ela noticia e chega ao conhecimento das autoridades. Além do que, está sempre divulgando que foi levado a denúncia à corregedoria, então a população ela já tem ciência dos canais de comunicação de eventuais crimes. E quais são esses crimes? Quais são os crimes militares? Os crimes militares, eles se dividem em duas categorias. Os crimes militares próprios, que só podem ser cometidos
por militar no meio militar, como, por exemplo, uma desobediência a uma ordem superior, como dormir em serviço, como abandonar o posto de serviço. Esses são crimes militares típicos, próprios. E existem os crimes militares impróprios, ou seja, aquele que pode ser cometido tanto pelo militar como pelo cidadão comum, como, por exemplo, uma lesão corporal, né? O policial, numa ação, acaba provocando uma lesão corporal num cidadão, né? Então, esse é um crime típico que acontece muito em razão da... Porque a polícia militar é a primeira que chega nos eventos, né? Então, geralmente há algum embate ali, ou com lesão corporal, ou com morte, né? No caso de morte, o julgamento é feito pelo tribunal do júri, né? A auditoria militar recebe o processo e encaminha ao tribunal do júri, que a Constituição determinou que quem julga os crimes de homicídio ou tentativa de homicídio em relação aos policiais militares é o tribunal do júri. E se tratando de crimes aqui, né, no estado, esses são os mais comuns que o senhor relatou? Sim, a grande questão geralmente é invasão do domicílio, abuso de autoridade, lesão corporal, esses são os mais comuns. E os próprios, né, que a desobediência, enfim, o dia a dia da caserna. E como que é realizado o julgamento militar? Como que é esse processo? Então, o julgamento militar, o processo militar, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, ele é de 1960, os dois, ambos, são de 1969. Mas já era uma legislação bastante moderna na época, inclusive permitindo, desde 69, a intimação por telefone. Então, é um código que se mantém atual. Claro que nós precisamos... inclusive está na Câmara já para ser votado o novo Código de Processo Penal Militar, né? Mas é bastante simples. O Ministério Público oferecendo a denúncia, a gente marca a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, seriam as arroladas pela acusação. Em seguida, ouvimos as testemunhas arroladas pela defesa, procede-se o interrogatório, né? E se for julgamento pelo colegiado, marca-se uma data de sessão de julgamento, onde há sustentação oral. Os advogados podem falar, o Ministério Público fala, e se toma uma decisão ali. Se for julgamento monocrático pelo juiz, aí o processo vem concluído para a prolação da sentença. Certo, eu ia até perguntar quem julga, o senhor acabou respondendo. E quais são as punições militares? Olha, a legislação penal militar, ela é muito dura, né? É extremamente dura com o militar. E tem que ser assim, que eu sempre digo a eles que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Como uma população entrega a eles uma farda, entrega uma arma e autoriza o uso da força, em contrapartida eles têm contra si também uma legislação muito pesada. Então, assim, coisas que seriam para o cidadão como uma coisa simples, como a inobservância de uma lei, para o militar é crime. O militar deixou de observar uma lei, ele comete um crime. Então, a legislação é bastante pesada. As condenações na auditoria militar, elas são severas, né? As penas, basicamente, elas mantêm hierarquia com o Código Comum, né? Mas em relação aos crimes militares, elas também são bem acentuadas e bem severas. Então, o militar, ele está totalmente submetido a uma legislação muito exigente. O que seriam elas? Severas como perde o... Sim, as penas acima de 2 anos... na decisão, o colegiado decide sobre a perda ou não da função. Porque às vezes a pessoa cometeu um crime que passou de 2 anos, mas ele não foi um crime de honra, que desonra, então ele não perde a função. Mas os crimes que eu chamo crimes de caráter, que é corrupção, extorsão, furto, roubo, estelionato, esses passou de 2 anos, perde a função, né? Porque são crimes que desonram a corporação. Essas seriam punições mais graves. Sim. E mais brandas, mais leves? As mais brandas são todas elas penas de detenção que são transformadas em sursi. Porque na justiça militar, diferentemente do cidadão comum, nós não temos suspensão do processo, nós não temos transação, não temos medidas alternativas, né? O militar, ele não tem essas opções. Se for condenado, ou cumpre pena, ou no máximo o sursi. Ou no mínimo o sursi. Que seria?
a suspensão por 2 anos depois da condenação, né? Que é o sursi em razão da condenação, não o sursi processual, aquele onde se suspende o processo inicialmente por um prazo. Ele é condenado, aí sim, coloca-se o sursi mediante algumas condições, entre elas a prestação de serviço. E onde os militares cumprem pena? A Justiça Militar Estadual, ela possui o Presídio Militar Estadual, né? O Presídio Militar Estadual, ele é uma unidade militar que fica no complexo próximo à máxima, e ela tem uma peculiaridade, ela tem os 3 regimes, o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Dorme lá, realmente cumpre a pena integralmente nos 3 regimes, e tem uma curiosidade no presídio militar, que ela é a sala também de Estado-Maior. Então, além dos militares, excepcionalmente nós recebemos também os advogados, que cometem crime que ainda estão sendo julgados, eles ficam alojados no presídio militar. E quem que banca, né? Quem que investe? A responsabilidade de todo o sistema prisional cabe ao Poder Executivo, né? Que é quem deve arcar com as despesas inerentes. Numa parceria bem interessante, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal de Justiça construiu as salas lá. O tribunal fez o projeto, a segunda vara de execução penal forneceu a mão de obra dos presos e a OAB pagou o material. Então, foi construídas as salas especiais. O Mato Grosso é um dos poucos estados que tem essas salas especiais para receber os advogados que tenham o infortúnio de responder um processo. E a próxima pergunta, o senhor já passou um pouco por ela no primeiro bloco, mas eu gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre isso. Quando o militar pode ser julgado pela Justiça Comum? O militar, ele é julgado pela Justiça Comum, basicamente, quando o delito que ele cometeu não está relacionado com a função dele, né? Ele cometeu um delito, mas não está relacionado com a função dele. É um delito que ele cometeu sem usar da prerrogativa de ser policial militar. Quando não está nessa situação, é julgado pela Justiça Comum. E o Tribunal do Júri, né, que é uma coisa mais atuante, que é os crimes contra a vida, porque os policiais militares, ainda mais na nossa região de fronteira, constantemente estão em enfrentamentos, né, onde ocorrem mortes. E ocorrendo mortes, sendo denunciado, levado a julgamento, quem julga é o Tribunal do Júri, a Justiça Comum. Essa peculiaridade que o senhor acabou de colocar para a gente aqui em questão, em relação à fronteira, acaba movimentando mais a Justiça Militar Estadual ou não em relação aos outros estados da Federação? Sim, nós temos uma situação, o Mato Grosso do Sul, eu sempre coloco isso nas minhas informações, quando eu peço informação, principalmente para o Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus, eu sempre peço para eles levar em consideração a situação do nosso estado. Nós fazemos fronteira com países produtores, né, de substâncias entorpecentes, com 5 estados da Federação. Então, a nossa situação, geograficamente, ela é bem delicada, né? Agora, eu posso atestar, assim, eu estou na auditoria militar desde 2003, inicialmente como juiz auxiliar da desembargadora Marilza. Depois de 2007 ela veio para o tribunal como desembargadora e eu assumi como titular. Então já são 20 anos da Justiça Militar. E eu posso assegurar que a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul e o Corpo de Bombeiros do Estado do Mato Grosso do Sul são bons policiais, são policiais de excelência, né? O cometimento de crime e o desvirtuamento é mínimo. Magistrado, obrigada pela sua participação no mérito da questão de hoje. Obrigado, eu que agradeço. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que as edições anteriores podem ser assistidas por esses canais no YouTube. Até o próximo Mérito da Questão.